obrigado porque o teu Espírito é a tua voz que nos atrai até este lugar, para cantarmos louvores que exaltam o teu nome, exaltam a tua obra na cruz, nos leva mais uma vez que somos pecadores amados pelo Senhor, amados por aquele que é o Criador de todo o universo, e que nesta manhã, apesar daquele que vai falar que a tua presença flua nesse lugar, trazendo cura, salvação, restauração, libertação e direção dos teus filhos amados que aqui se encontram, e para aqueles que irão nos assistir na internet. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você pode abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós iremos ler desde o verso 1. Evangelho de João, capítulo 21, desde o verso 1. Todos acharam? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali com um grupo, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, além de outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós vamos também, disseram os outros. Eles foram, entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Ele lhes perguntou: filhos, pegaram um peixe? Não responderam. Então ele disse: atirem a rede do lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar muitos. Fizeram assim e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixe. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Nisso Simão Pedro piscou, porque só estava com o rumo de baixo, saltou na água e nadou até a praia. Os outros discípulos ficaram no barco e puxaram a rede carregada para a praia, distante cerca de 90 metros. Quando chegaram, viram uma fogueira acesa com peixe sobre as brasas. Também havia pão. Tragam um pouco de peixe que vocês acabaram de pescar, disse Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. Nem assim a rede rebentou. Agora venham comer um pouco, disse Jesus. E ninguém tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor, porque estavam bem certos disso. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, desde que ressuscitou dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastorei os meus cordeiros. Disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de onde queria. Mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Depois Jesus disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu seguindo a Jesus o discípulo que ele amava, aquele que se havia reclinado durante a ceia para perguntar a Jesus: mestre, qual de nós trairá o Senhor? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que tem você comigo? Com isso, siga-me. Irmãos, vamos parar por aqui. Nós temos meditado aqui pela manhã sobre o tema essencial, né? Essencialismo, aquilo que é essencial para a nossa fé.
E na semana passada, Léo ministrou aqui sobre a questão da alegria ali a partir da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, pegando de forma muito específica a questão da alegria, que é o grande ponto da carta de Paulo, e dessa alegria que se manifesta em meio aos sofrimentos, em meio às dores, e no meio desse contexto das coisas que roubam a nossa alegria. E ele trouxe ali algumas questões, circunstâncias, pessoas. Eu acredito que a maioria dos irmãos estavam aqui assistindo. Se você não assistiu, você pode assistir depois na sua casa. E meditando e desejando dar continuidade a essa palavra, o que o Senhor colocou no meu coração foi sobre como restaurar a alegria. Como restaurar a alegria que é tão vital à nossa fé. Irmãos, pensem comigo, a nossa fé chegou há 2000 anos. Uma fé que pertencia basicamente a um único povo, se espalhou por todas as nações da terra, ao custo de sangue de tanta gente. E se você for estudar em especial o início da história da igreja, o evangelho ele se expande porque ele atinge principalmente os povos e os perfis da sociedade mais vulnerável. Mulheres, escravos, que formavam a maior parte daquela sociedade. E o evangelho, ele se expande, ele se espalha, porque ele traz em si algo muito poderoso, que é uma alegria e uma paz que não depende das circunstâncias, que não se limita ao contexto no qual está inserido. Então, é uma fé que ela nasce de um coração que encontrou com a salvação encarnada. É uma fé que ela se mantém a despeito das lutas, das dores, dos sofrimentos, da perseguição, da opressão, porque ela encontrou com a vida. E esse momento, desse contexto aqui, desse último capítulo do Evangelho de João, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Irmãos, esses homens que a Bíblia começa narrando aqui, eles largaram tudo. Eles andaram por 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. E se você estudar as cartas e estudar especialmente o primeiro capítulo de Atos, nesse contexto aqui, havia toda uma esperança messiânica. Esse é um povo que espera por um Messias. Eles esperam pelo filho de Davi. E esse nome, ele carrega um poder. Eles se imaginam como futuros generais do Messias. Quando eles largam tudo, quando eles abandonam tudo, eles se imaginam comprando um projeto, do qual eles vão ser parte dos cabeças. E por isso que eles largam tudo. Então, depois de 3 anos rodando inúmeras regiões, eles andaram muito, largaram profissão, largaram família. Eles estão, esse momento, essa narrativa está acontecendo num momento de profunda frustração, meus irmãos. Porque o Messias que eles esperavam, no modelo mental que eles esperavam, não veio. E a primeira reflexão que eu gostaria de começar meditando com os irmãos em cima desse texto: você já se sentiu num lugar assim? Ou você agora, nessa manhã, está num lugar assim? Você tinha um projeto na sua mente. Você tinha certeza que esse casamento ia dar certo, mas o casamento acabou. Você tinha certeza que esse namoro ia virar casamento, e não virou. Mesmo depois de tantos anos, de tanta tentativa. Você estudou para aquele concurso que você nunca passou. Aquela empresa que você pegou empréstimo, pediu dinheiro para um, para outro, faliu. Aquele filho que você dedicou anos da sua vida, oração, joelho no chão, se perdeu. Não quer mais saber de Jesus. Esses dias eu estava participando de uma reunião de um grupo de pastores de várias igrejas, e eu lembro que um trouxe uma história que eu fiquei muito comovido, que o filho estava em estado terminal,
câncer generalizado tomou o corpo do menino, uma criança ali para o início da pré-adolescência. E aqueles pais tinham uma certeza, falou, meu Deus, e orando, o médico falou, olha, a gente vai fazer o procedimento cirúrgico para ver se dá para salvar, remediar, dar algum tempo a mais de vida para esse menino e ver o que dá para acontecer. Irmãos, quando abriram um menino ali para fazer a cirurgia, o garoto não tinha nada, limpo, tudo perfeito. A igreja orando, aquela gratidão, glória a Deus, Deus salvou, protegeu, fez outra bateria de exames, o menino todo novo. E os pais contando ali a história naquela reunião que eles tinham uma certeza, a partir de hoje, esse menino é de Jesus, a vida dele é do Senhor. Quando ele fez 17 anos, ele falou, papai, mamãe, beijo, obrigado, eu não acredito em Jesus. E os pais narrando a dor e a frustração de ter que administrar e lidar com isso, irmãos. Falou, pô, a gente criou no Senhor, a gente tinha a convicção de que aquele milagre seria um selo perpétuo da graça de Deus manifesta na vida daquele menino, mas ele se foi. Então é algo parecido que está acontecendo aqui na vida desses 12, desses discípulos. Eles deram tudo. E o projeto, o plano deles deu tudo errado, saiu tudo do controle. Nada foi da maneira que eles esperavam. Então é muito comum quando a gente se perde, a gente voltar para o último estágio de onde saímos. Então você volta para aquele antigo emprego, você volta para a casa dos seus pais, você vai tentar buscar o último ponto de apoio, de referência que você teve antes de se perder, antes de todo aquele projeto vir abaixo. E é o que esses discípulos amados vão fazer. E eles voltam a pescar. Mas vocês lembram que Jesus tirou eles da pescaria. E eles voltam a pescar. E aí, tem algo que eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Esses caras cresceram na pesca. Eles são da região da Galiléia. A vida deles é pescar desde muito novo. Com os pais, tios, amigos. E a Bíblia vai dizer, eles não pescaram nada. Que relato preciso. A Bíblia diz que eles passaram a noite e eles não pegaram nada. Ou seja, eles estão numa situação terrível. Agora eles voltam para o último ponto deles de referência. E o que era ruim ficou pior ainda. Porque imagina a cabeça deles. Fala, meu Deus, não sei mais pescar. Eu não sei mais pescar o que eu fiz a minha vida toda. Tá vendo? Por que eu fui seguir esse tal de Jesus? Até a minha profissão eu perdi, nem pescar mais eu sei. Irmãos, eu amo os planos de Deus. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz, no livro de Jeremias, eu é que sei que planos tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o fim que você deseja. Em outra versão vai dizer, para te dar prosperidade e esperança. Irmãos, os caminhos do Senhor, como nós cantamos aqui, nós não entendemos. E esses homens estão olhando o seguinte, Jesus morreu. Ressuscitou, mas e agora? Também não explicou direito pra gente o que vai ser da nossa vida. Agora pescar, nem pescar mais a gente consegue. E agora? Irmão, enquanto você está aqui dentro, sentado, você não sabe o que o Senhor está trabalhando a teu respeito, para o projeto que Ele te designou, para a glória do próprio nome dEle. E ali, é nesse momento do não pescaram nada, é nesse momento do não conseguiram nada, aquele emprego para onde você voltou, ele não deu certo. Eu gosto muito de uma história do pregador Lu. Ele conta que ele recebeu uma palavra de Deus, orando, buscando o Senhor, ele se converteu, encontrou com Jesus, aquele caos. Ele ali, um jovem, no início da juventude, o pai morreu, a vida um caos, ele e a mãe sozinho, ele consegue um trabalho na maior dificuldade, chega na igreja, recebe uma palavra, irmãos, Deus está mudando a tua sorte, Deus vai fazer assim, assim, assado, amanhã Deus tem uma palavra de vitória para você. Ele falou, porra, que bom, é minha. No dia seguinte ele chega, senta na mesa dele, está lá uma ordem de demissão.
Falou, Senhor, o Senhor falou que ia me dar vitória, o Senhor falou que estava mudando a minha história hoje, na segunda-feira, eu recebi ontem. Eu sei que era para mim aquela palavra. E ali ele é demitido na segunda-feira, e porque ele não tinha o que fazer, estava demitido, falou, está tendo campanha de oração na igreja, eu vou para a igreja. E ali ele chega na igreja e tem um irmão americano que está vindo visitar o Brasil, em São Paulo, e quer fazer um trabalho com rap com as pessoas de rua. E que era o único cara da igreja que gostava de rap, pregador Lu. E que era o único cara que estava na igreja, era ele. E ali começou a jornada dele. Meus irmãos, eu e você não sabemos o modo como Deus vai restaurar a nossa alegria. Nós não sabemos. Normalmente a graça, o favor de Deus não vem na embalagem que nós gostaríamos. Mas eu quero te falar isso nessa manhã. Deus quer restaurar a tua alegria. Se você perdeu essa alegria, se essa alegria está tão variável, Deus tem um lugar de alegria, porque o reino de Deus, ele se expressa através dessa alegria que contagia, que transforma, que se espalha. E o texto vai continuar dizendo que Jesus olha para eles, a Bíblia vai dizer que está amanhecendo, então eles não reconhecem Jesus na praia. Jesus faz uma pergunta, filhos, vocês pescaram alguma coisa? E eles, não pegamos nada. Falou, joga ali do lado que vocês vão conseguir. E a Bíblia diz que eles jogam e pegam, pescam, a ponto da rede ficar ali, não conseguirem levantar, etc. Como acabamos de ler. Meus irmãos, segundo princípio desse texto, Deus sempre fala através de outros. Deus usa pessoas para falar com a gente. Imagina se esses homens que eram pescadores experientes, se eles respondessem, você não sabe o que está falando, quem é pescador aqui é a gente. Imaginem, meus irmãos. Falou, beleza, vamos jogar. Querido, se alguém te chamar para uma reunião de oração, vá. Você não sabe o que Deus vai falar ali com você. Outro dia eu estava ouvindo um irmão dando um testemunho na célula, que ele ficou desempregado, muito frustrado porque tinha ficado desempregado. E uma pessoa chegou para ele e falou, tá aqui o quê? Esse documento, tal dia o quê? Teu concurso. Que concurso? Te inscrevi no concurso, vai lá. Que isso, cara, você tá louco? Não, mesmo, te inscrevi no concurso. Olhei pro teu perfil, tu não é engenheiro? Sou. Teu perfil, vai lá. Você é maluco, você vai lá, não falta, tô te falando, não falta. Pagou o concurso, escreveu, mandou para a pessoa. O cara desempregado não estuda anos, o concurso é daqui a pouco, meses. Vai lá, só você compromete comigo que você vai lá fazer a prova? Vou. Irmãos, o cara passou para Petrobras assim. Por quê? Porque ouviu alguém. Porque escutou alguém. Ele não poderia falar, não vou não. Sabe Deus lá o que teria sido a vida dele, mas isso mudou a sorte. Irmãos, eu sempre, toda vez que eu piso no púlpito, eu faço questão de falar isso. O reino de Deus, ele acontece na coletividade. É na coletividade que nós aprendemos a ser marido e esposa, que nós aprendemos a ser trabalhadores. É na vida da comunidade que a gente aprende a servir as pessoas. É na vida da comunidade que a gente aprende a administrar dinheiro. É na vida da comunidade. Você não pode estar fora da vida da comunidade. E comunidade não é sentar nesse púlpito aqui, mas é ter pessoas à sua volta que saibam da sua vida. Que você possa compartilhar. O reino de Deus, ele não acontece com multidões, mas ele acontece onde 2 ou 3 estão reunidos, orando, abrindo o coração, compartilhando vida. E esses homens, porque souberam ouvir alguém que naquele momento eles ainda nem sabiam que era Jesus, eles puderam desfrutar de uma bênção, que é achar a provisão deles. Eu tenho para mim que no final eles nem ficaram com peixe, mas Deus usou essa maneira. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus sempre sabe onde nos encontrar. Ele sabe onde encontrar o teu marido, ele sabe onde encontrar a tua esposa, os teus filhos. Ele sempre sabe a hora, o jeito. Eu gosto muito de uma música que diz que ele nunca chega atrasado, mas ele também não chega adiantado. E o texto continua dizendo que o Senhor, que ele, quando Pedro se dá conta, ele se joga e corre para Jesus. Meu irmão, corra para os braços do Senhor. Você está aqui nessa manhã, você saiu de casa, você que está nos assistindo pela internet,
Não tem outro lugar para você, meu irmão. Quando você vê um sinal de Jesus, corre na direção dele. Não se acanhe, não fique, corra, se jogue de joelhos, se lance na presença de Jesus. Porque só tem um lugar para você estar, que é perto dele. E ali a palavra vai dizer que eles se reúnem e Jesus está fazendo um peixinho na brasa com pão. Olha, eu não sei você, mas se fosse comigo, Jesus certamente estaria fazendo um macarrãozinho. Poxa, olha, talvez um pudim para sobremesa que ele sabe que eu amo, com suco de laranja, que eu não abro mão do meu suquinho de laranja. Irmão, Jesus sabe o jeito de falar o nosso coração. Prepara aquela mesa, eles chegam ali. Por quê? Porque o Senhor sabe do que a gente precisa, sabia que eles estavam cansados, sabia que eles tinham trabalhado a noite inteira. Meu irmão, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. E ali o texto vai dizer que eles chegam, se reúnem, ninguém fala nada, está todo mundo meio que assim, vamos tentar entender o que ele vai fazer. E eles se reúnem, e naquele momento, depois deles forrarem o estômago, obviamente, Jesus começa a fazer perguntas. Então, primeiro, Jesus encontra eles no meio de um caos de frustração, de voltando, não deu certo. Jesus dá um conselho, eles acreditam, seguem. Jesus prepara a mesa, chama eles para um momento de comunhão. E agora, Jesus começa a fazer perguntas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a intenção do Senhor não é simplesmente a salvação. Não é simplesmente nos alcançar, e não que isso não tenha valor, pelo contrário, isso tem muito valor. Mas a salvação é só a porta de entrada de grandes e preciosas coisas que o Senhor tem para a nossa vida. É só o início. A gente não pode se esbaldar na salvação como se isso fosse o todo. É um início de uma porta para o reino de Deus. E nesse reino tem alegria, paz, salvação, transformação da minha casa e da sua, da nossa família, da nossa vizinhança, da cidade. É só o início. E porque é só o início, Jesus começa a fazer perguntas. E sabe, meus irmãos, meditando na palavra e conversando com tanta gente, muitos de nós não temos ouvido as perguntas de Jesus. Você lembra lá o que acontece quando Deus vem com Adão? A primeira coisa que ele pergunta: Adão, onde você está? Irmão, Jesus é cego, Deus é cego. A Bíblia não diz que ele está em todo lugar, que ele vê todas as coisas. Mas ele faz uma pergunta porque Adão precisava saber onde ele estava. Com Elias, Deus vai fazer a mesma coisa. Elias, o que você está fazendo aí dentro? Deus não sabia a resposta. E agora ele vai fazer para Pedro perguntas. Toda vez que Deus faz perguntas na Bíblia, ele não precisa da resposta. Nós é que precisamos. Então ele vai fazer uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Meus irmãos, quais perguntas Deus tem te feito e você não tem respondido? Quais perguntas? Volta e meia eu pego uma pergunta que Deus me fez lá, que eu anotei no meu diário de oração, e eu volto, meu Deus, essa daqui eu estou fugindo dessa pergunta, ó. Tempão. E ele faz uma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro vai ali sendo confrontado por essa verdade. Porque eu não sei se você se lembra, é esse mesmo Pedro que alguns dias atrás, provavelmente algo aproximadamente de 40 e poucos dias, ou um pouco menos, 30 e pouco na verdade, porque Jesus fica 40 dias depois da ressurreição. Então, algo em torno de 40 dias, entre 30 e 40 dias, Jesus tinha tido uma conversa com Pedro, na qual Pedro falou: todo mundo pode te largar, eu não largo. Pode todo mundo ir embora, porque a minha fé é muito boa. Pode todo mundo te abandonar. Eu me garanto, contigo eu vou até o final. E a Bíblia vai dizer que depois Pedro nega. E o próprio Jesus avisa isso para ele. Então, quando Pedro agora é confrontado com essa pergunta de Jesus, ele tem uma questão para o coração dele. Pô, já falei antes da outra vez que não conseguia. E agora? E Jesus, meu irmão, ele não tem nenhum prazer em mexer na minha e na tua ferida. Mas ele tem uma enorme alegria em nos curar. Porque é a cura que nos coloca de volta no propósito de amá-lo, de servi-lo e de usar a nossa vida para cuidar e para abençoar tanta gente que precisa.
Então Ele não pode nos deixar lá feridos, cabisbaixos, porque tem mais da presença do Senhor para mim e para você, de diversas formas e maneiras. E ali, é nesse momento da cura da vida de Pedro, da restauração do ministério de Pedro, que o Senhor o chama de volta. E é muito curioso isso, porque Deus está ali, Pedro, siga-me e tal, e orientando, a gente lê o texto. E aí, irmãos, caminhando para o fim, que Pedro vai fazer uma pergunta para Jesus que eu acho muito doida. Jesus está dando uma série de orientações. Olha, Pedro, daqui a pouco, agora você vai me seguir, vai acontecer assim assado na sua vida. E a pergunta de Pedro para Jesus é: e esse daí? E aquele ali do lado, que era o João? Meus irmãos, eu não sei você, mas eu leio isso daqui. Para mim, a resposta de Jesus é: vai cuidar da tua vida. Porque Pedro fala: tá, e o João? Como é que vai ser o João? Jesus fala: esse daí eu faço com ele o que eu quiser, você só me segue. Meu irmão, minha irmã, para de olhar para a vida dos outros. Para de olhar para o lado. Para o casamento da amiga, do amigo, para o trabalho que o outro tem, para o carro que o outro tem, para a igreja do outro, para o ministério do outro, para o chamado do outro. Vai viver a tua vida, meu irmão. Vai viver o teu chamado, vai viver o que Deus te deu. Se alegre nisso, viva com toda gratidão. Não tem como Deus restaurar a tua alegria se você ficar olhando para o lado. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, a vida do outro é sempre melhor. A vida do outro é sempre melhor, o filho do outro é sempre mais educado. O outro sempre tem um carro melhor. O outro sempre tem uma casa de veraneio que você não tem. O outro sempre tem mais dinheiro no banco do que você. Como ele conseguiu? Não importa. Você não sabe. Para de olhar para o lado. Para de olhar para aquilo que você não conquistou, para aquilo que você não alcançou. Deus tem um chamado pessoal para você. Que, como nós estamos falando, talvez vai vir de uma maneira completamente diferente do que você imaginou. Então, meus irmãos, o caminho da restauração da nossa alegria do Senhor, da nossa pujança, da nossa fé, é se permitir primeiro ser encontrado pelo Senhor. Quando Ele te chamar, ouça a voz dEle. Se entregue a Ele de todo o teu coração. Não endureça o coração quando você ouvir a voz dEle. Segundo, Ele responda as perguntas do Senhor. Para de fugir de perguntas. Quanta coisa a gente se esconde, foge, tem medo. Para de fugir. E por último, meus irmãos, se preocupa com a sua vida, vai cuidar da sua vida. Lembra lá dos 10 mandamentos? Não cobiça a mulher do teu próximo, o burro, a casa. Vai cuidar da tua vida, meu irmão. Vai ser fiel àquilo que o Senhor te deu. Cuida dos teus filhos, do teu casamento, do teu trabalho, com carinho, com amor, com fé. Dá o seu melhor. Trabalhe com honra, com dignidade. Para de olhar a vida do outro. E você vai ver um rio de vida inundando a sua vida. Um rio de alegria inundando a sua casa. Um rio de esperança. A restauração entrando na sua vida, na sua família, na sua casa, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente fazer uma oração? Pai Santo, te louvamos nesta manhã pela tua presença nesse lugar. Derrama aqui do teu poder, do teu espírito, do teu fogo. Enche-nos, Senhor, da tua graça, enche-nos do teu favor, enche-nos da tua bondade, enche-nos de tudo aquilo que é belo, que é santo, que é precioso, para que a nossa vida esteja imersa na graça de Deus, que é cheia de paz, cheia de alegria, cheia de prosperidade, cheia de propósito. Tudo isso, Senhor, que há em Cristo Jesus. Não nos deixe, Senhor, retraídos com medo de traumas do passado, com questões que não deram certo, tentativas que não deram certo. Nos ajuda a tentar de novo, a buscar o Senhor, a recomeçar a nossa história, a recomeçar o nosso casamento, a recomeçar a reaprender tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós de forma tão peculiar. Nos ajuda, Senhor, a ouvir o Espírito Santo. Nos ajuda a ouvir, sermos guiados pela voz desse Espírito que é santo, que é maravilhoso e que nos aponta para andar e vivermos como Jesus. É o que te pedimos nesta manhã,
para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém.